Atos, capítulo 17, verso 22. Atos, capítulo 17, verso 22. Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 17, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Oremos. Santo Deus, essa é a tua palavra, e essa é a verdade que se impõe sobre todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Fala a nós, venha vencer, Senhor, a dureza do nosso coração, venha, Pai, nos ajudar na nossa pequena fé, mas que o nosso coração, ó Deus, esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar por meio da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Toca em nós, Senhor, e manifesta a tua vontade no nosso meio. Amém. Podeis sentar. Nós temos falado já há alguns domingos nesse texto de Atos, quando ele vem ali passando por essa cidade, saindo da Macedônia, chegando à Grécia, e no capítulo 17 ele chega à cidade de Atenas. Se você esteve nas outras mensagens, você vai se lembrar que eu falei que Paulo, ele pregou na sinagoga, como se fosse a igreja daquele tempo, mas ele também pregou nas praças, ele pregou ao ar livre, para que qualquer pessoa pudesse ouvir a pregação dele. E por fim, quando os homens mais cultos, os filósofos daquela cidade ali considerada a cidade da sabedoria, né? O próprio nome Atena, né? Leva a isso. Ele então é convidado por esses filósofos a ir a este lugar chamado aqui no verso 22, Areópago. Eles queriam ouvir as últimas notícias
desse homem, desse forasteiro, desse judeu que havia chegado ali em Atenas e que estava anunciando um tal de Jesus e falando de uma ressurreição. E quando ele falava tudo isso, ele fazia oposição à idolatria, aos falsos deuses ali de Atenas, lembrando que os ateus eles eram os atenienses eles tinham um pouco de ateísmo, não acreditavam na existência de nenhum Deus. Depois tinha outros que eram politeístas, existiam muitos deuses, por isso muitos ídolos, muitas estátuas, e ainda tinha os panteístas, tudo é Deus. A criação é Deus. Então vocês percebem como que era um sincretismo religioso. E esse Areópago era um lugar ali na cidade de Atenas, onde as pessoas que tinham uma formação específica para isso, iriam discutir dois assuntos importantes para a cidade, tanto questões de religião, como questões de educação. Então, como se fosse o STF deles e o Ministério da Educação, ao mesmo tempo, num lugar só. Uma coisa que nós notamos nesse sermão, nesse discurso de Paulo, é que ele de maneira explícita não faz citação de textos bíblicos. E quando eu falo citação de textos bíblicos, eu falo do Antigo Testamento, porque o Novo está acontecendo agora, no momento em que ele prega em Atenas, no Areópago, está acontecendo o Novo Testamento. Então isso deve nos chamar a atenção. Será então porque ele não usou um texto bíblico, a mensagem dele não é bíblica? Será que ele teve que se utilizar da filosofia para apresentar o Evangelho? A resposta é não. E é sobre isso que nós vamos discorrer nessa noite. Como que eu anuncio o Deus das Escrituras, e muitas vezes até sem você citar de maneira explícita um versículo, mas conforme você fala, você está apresentando o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou na Escritura. E do verso 22, quando ele inicia ali o seu sermão, o seu discurso, até o verso 31, quando ele anuncia a ressurreição de Jesus, vocês vão perceber no sermão nessa noite, que ele vai literalmente transcorrendo, desde a criação, até a consumação de todas as coisas, até o juízo, ele vai falando quem é Deus. Muitos de vocês indagam e falam que não sabem evangelizar, que não sabem pregar. Então está aqui uma oportunidade muito boa para você ficar muito atento nesse sermão e depois ler ele em casa, estudar ele em casa, porque ele mostra como é que você fala com pessoas que pensam de maneiras diferentes sobre Deus. Então qual que é o ponto que eu já quero deixar para vocês aqui? Quando for falar com as pessoas sobre Deus, fale para elas quem é Deus. Porque muitas vezes a nossa evangelização ela está centrada na necessidade das pessoas. Eu não posso ir pregar dessa maneira. Primeiro eu tenho que pregar a partir do quê? Qual é o interesse de Deus? E quando eu falar exatamente aquilo que Deus quer que fala, buscando a glória dEle, a honra dEle, os interesses, as necessidades serão supridas. É isso que Paulo faz. Ele não está preocupado em trazer alguma coisa sofisticada para aqueles homens preparados na filosofia grega. Não. Diante daquele lugar, a elite intelectual do mundo da época, ele anuncia quem é Deus. Saia daqui nessa noite sabendo que lá na sua casa, lá na sua escola, lá no trabalho, lá no seu condomínio, lá no seu bairro, aonde você estiver, fale para as pessoas quem é o Senhor. É isso que Paulo fez, e é isso que eu e você precisamos continuar fazendo. Existe aqui também uma ordem natural no sermão dele. Ele começa falando que Deus é criador, depois ele fala que Deus mantém a vida, e depois ele começa a ir, lá para o final ele começa a entrar na questão da redenção, quando ele chama ao arrependimento, e depois ele fala que vai ter um juízo. Perceba então que ele vai de Gênesis até Apocalipse,
em poucos versos. E uma outra coisa também que você precisa aprender: como que você divide a Bíblia inteira? Em poucas palavras. Paulo fez isso aqui. Ele fala de um Deus que criou todas as coisas. Quando ele fala que o homem tem que se arrepender, ele está dizendo então que o homem caiu. É a queda, é a entrada do pecado. Mas ele diz também que Deus aqui enviou um varão, que é o filho dele, Jesus. Para quê? Para salvar. Então, por mais que o homem tenha caído, Deus colocou em prática o seu plano de salvação, enviando o seu filho, que morreu na cruz, mas também ressuscitou. E diz que esse que ele enviou, que é o filho, que é o Cristo, que é o que vai julgar todos no final. Então, quando eu falo em julgamento, que livro que eu estou da Bíblia? Apocalipse. E quando eu falo de criação, eu estou aonde? Eu estou em Gênesis. E quando você pensa que o homem caiu, você olha todos os livros da Bíblia, que você vai achar o quê? O homem pecando. Mas desde Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho, você vê Deus dando início ao seu plano de salvar pecadores, por meio da fé. Percebam, com poucas palavras você já apresentou do que a Bíblia fala. E no final, lembre-se que a Bíblia sempre fala de uma pessoa: o Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, diante desse público bem preparado do ponto de vista humano, o que Paulo mais se preocupou? Quando Paulo olhou, falou: eu preciso falar de Deus, mas o que ele olhou para eles? Eles precisam conhecer Deus, porque eles estão cheios aqui de ídolos, eles estão cheios de conhecimento humano, mas eles não sabem nada do Senhor, do verdadeiro Deus. E lembre-se, qual que é a razão da filosofia? Qual que é o coração da filosofia? Buscar a verdade. E eles estavam cheios de deuses falsos, mas chegou um homem ali que ia anunciar a verdade do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Mas antes de entrar nos atributos de Deus e falar quem Deus é, eu quero mostrar aqui alguns versos que você vai perceber qual era a visão que os próprios gregos tinham de religião. Como era o Deus para um grego? E aí, Bíblia aberta, verso 24. Vamos lá comigo no verso 24. Olha o final do verso 24. Não habita em santuário feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo que o Deus que ele está anunciando não habita em santuário feito por mãos humanas. Por que ele está falando isso? Porque na cabeça daqueles gregos que estavam ali, os deuses precisavam de um lugar para habitar. Então perceba que esses deuses dos gregos eram deuses limitados. Por quê? Porque eles tinham um lugar para encontrar com eles. Enquanto que o Deus que Paulo vai anunciar, ele é transcendente. Porque vocês acabaram de cantar que grande é o Senhor. Isso fala da transcendência de Deus. Ele é infinito, Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares. Então como é que Ele vai habitar num único lugar? Mas por que o homem pensa isso? Porque essa é a visão que o homem criou sobre Deus, como se um lugar pudesse conter a divindade. Mas assim os gregos pensavam. Uma segunda característica desse conceito equivocado de Deus para os gregos está no verso 25. Diz aqui, Paulo fala que o Deus que ele anuncia nem é servido por mãos humanas. Ou seja, o Deus dos gregos precisavam ser servidos. Eu dou exemplo para vocês. Tem religiões que tem que levar alimento para os deuses, ou não? Sim. Que tem que fazer as coisas para eles. Tem alguns tipos de eventos e cerimônias religiosas que aqueles a quem eles fazem oração, aqueles a quem eles atribuem valor, tem que ser carregados, tem que ser protegidos por escolta.
Percebam então que esse tipo de Deus, ele está precisando ser servido, ele é carregado, sendo que o Deus que Paulo anuncia é o Deus que carrega aqueles que creem nele. É totalmente diferente. Percebe isso? Ou você nunca parou para pensar nisso? Precisa de escolta, precisa carregar, precisa fazer isso, precisa colocar um negócio à prova de bala, para colocar o Deus ali dentro, porque ele é servido então pelo homem. Então esse é o tipo de Deus que os gregos criam, que esse Deus precisava de alguma coisa. Esse não é o nosso Deus, porque o nosso Deus não precisa de nada, porque ele é perfeito, ele é completo, ele é pleno, aleluia. Ele tem tudo, ele não precisa de nada. Se Deus precisasse de alguma coisa, ele seria incompleto. Sendo incompleto, não seria perfeito. Não sendo perfeito, não seria Deus, porque alguma coisa lhe faltava. Não falta nada a Deus. Falta para você, falta para mim. O Senhor tem tudo. O Senhor é tudo. Ele é a plenitude de todos os atributos da perfeição. E uma terceira característica desses deuses falsos está aí no verso 29, olha o que Paulo diz no final, diz assim: não devemos pensar, presta atenção, olha só, lembre-se, os filósofos estão lá no Areópago ouvindo Paulo, aí Paulo pega e fala para eles: não devemos pensar que a divindade é semelhante o quê? Ouro, prata e pedra. Por quê? O que tinha Atenas? Imagens, esculturas de mármore, de ouro, de prata, de pedra. Não é isso que Paulo está falando? Mas que característica tem aqui então desse Deus dos gregos? O Deus dos gregos é um Deus que precisa ser visto. O Deus dos gregos é um Deus que é na verdade manipulado pelas mãos humanas. Porque se você ver aqui, ó, olha só, em seguida ele fala, ó, trabalhados pela arte e imaginação pela arte, os escultores, eles tinham que fazer o formato daqueles deuses, e era conforme o quê? Um livro? A Bíblia deles? Não, conforme a imaginação do próprio homem. Então o que diz isso? Os deuses que o coração dos homens, sem o Deus verdadeiro que criou os céus e da terra, eles vão então manipular e criar deuses que eles possam ver, porque o Deus que criou todas as coisas, ele é espírito, ele não pode ser visto, mas ele enviou o seu filho, ele encarnou, Jesus Cristo, ele é homem, mas o Pai e o Espírito são invisíveis para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém manipula Deus. Ninguém vai dizer a forma que Deus é. Por isso que não tem como ninguém fazer alguma coisa e falar: esse aqui é o Deus. Não, mas lembre-se como às vezes o próprio povo de Deus cai nas armadilhas. Lembra lá de Êxodo 32, o povo no deserto, quando fez o bezerro de ouro? Por que eles fizeram aquele bezerro? Porque eles estavam acostumados com deuses todos visíveis, e de repente vai para o deserto: cadê a imagem? Cadê o Deus? Lá tinha tudo, eu via. E aí o coração deles ainda cai, tropeça naquele pecado. Então perceba, essa questão de ter que ver é o coração dos homens sem Deus, fabricando, como diz Calvino, ídolos. Lembre-se, no fundo, não existe ninguém sem religião, porque se alguém fala que é ateu, ele tem algum conceito de um tipo de Deus que ele cria no seu próprio coração, mas ele fala que ele é ateu. Então é assim que os gregos veem a divindade. Mas o que Paulo fala? O que Paulo vai dizer? Ele vai falar de quem é o Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação já rápido. Você que está aqui me ouvindo, quem é o Senhor? Espere. Quem é o Senhor não pode ser definido na sua mente, imaginação, na sua escrita por você mesmo.
Quem é o Senhor? É uma pergunta importante que eu faço a você nessa noite, mas que a resposta não pode ser baseada em você, na sua experiência, mas quem é o Senhor? Para quem conhece o Deus verdadeiro, tem que vir como única fonte da palavra. É só ela que tem ali, de maneira confiável, a revelação. Quem é o Senhor? Tire a Bíblia das igrejas de Deus, e eles vão se desviar um a um, vão ficando longe de Deus, e cada vez mais fracos. Tira a Bíblia da nossa casa, e nós vamos ter uma geração mais fraca para frente. Quem é o Senhor para você? Só tem uma maneira de você conhecer o Senhor verdadeiro. Vá à única fonte confiável, a palavra de Deus. Seja bereano. Lembra os bereanos? Eles conferiam tudo que Paulo falava, se estava na Escritura. O verso 24 diz, vamos ver então quem é o Senhor nesse sermão de Paulo aos atenienses. Ele diz no verso 24, o Deus que fez o mundo. Então o primeiro atributo, já de cara para começar o sermão, com esses homens tão inteligentes, ele fala, Deus criou todas as coisas. Ele fez tudo que vocês podem ver. Parece que é muito óbvio falar que Deus é o Criador, mas muitas das nossas crianças, tioins adolescentes, são ensinados que o homem veio do macaco. Mas cadê a verdade para o coração deles? Cadê a gente falando para eles que Deus criou todas as coisas? Cadê você falando que Deus falou para os seus filhos que Deus criou as estrelas e chama todas elas pelo nome? Cadê você falando para o seu filho que Deus criou todas as coisas boas que ele pode tocar, que ele pode conhecer? Cadê aquele pensamento, quando a gente pensa, por exemplo, em artes, a gente fala assim, para uma pessoa, invente uma cor qualquer, seja criador de pelo menos uma cor. E eu digo a vocês que é impossível qualquer ser humano, que mais brilhante que seja, inventar pelo menos uma cor, porque ele jamais vai poder criar uma cor, porque ele vai ter que usar que tipos de cores? As que já existem. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Ninguém cria nada fora de tudo que Deus criou. Nada. As coisas se transformam pela capacidade que Deus deu. Só Deus é Criador. E a Bíblia diz que a própria criação revela que existe um Deus que é Criador, e os seus atributos estão por aí. Então ele diz ainda, no mesmo verso 24, ele fala, sendo Ele Senhor do céu e da terra. O que Paulo quer dizer quando ele fala Senhor do céu e da terra? Olha para mim, igreja. Ele está dizendo para os atenienses, de começo, ele está começando o sermão, o Deus que eu anuncio, esse que vocês falam que é o Deus conhecido, Ele é soberano sobre todas as coisas, nada foge ao controle dele. Por quê? Porque no começo Paulo fala para ele que eles são o quê? Supersticiosos. Ele fala que eles são religiosos, ele faz um elogio ali, mas só para não espantar ali aqueles que estão ouvindo a palavra. Mas o que Paulo quer dizer é o seguinte: Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele é Senhor do céu e da terra. Deixa eu falar um pouco sobre o que é Senhor para mim. Às vezes você está aqui, você acredita, e você usa até no dia a dia. Isso foi uma coincidência. Se existe coincidência, Deus não é soberano. Você está aqui e fala assim, eu dei azar. Se existe azar, Deus não é soberano. Eu dei sorte e entrei naquele trabalho, entrei na faculdade. Se existe sorte, Deus não é soberano. Porque você falar que existe coincidência, azar e sorte, é você dizer então que existe algum tipo de força ou entidade impessoal, ou seja, que não é uma pessoa e que ele tem ação sobre as coisas que acontecem e que foge então ao controle de Deus. Está me entendendo? Então não existe coincidência.
Não existe azar, não existe sorte, porque Deus controla todos os movimentos do interior da mitocôndria que está dentro dos seus bilhões de células do teu corpo. O movimento que não dá para chegar com nenhum equipamento humano, aquele lá está sob o controle e as ordens de Deus que é soberano. É esse o Deus que Paulo está falando para os gregos. Que tipo de Deus que você prega para as pessoas? Quem é o Senhor que você está anunciando aí para as pessoas? Ou é aquele Deus, Papai Noel, que dá tudo que as pessoas querem? Não é esse tipo de Deus que Paulo foi anunciar aos atenienses. Verso 25, olha o que ele diz: não é servido por mãos humanas. Em seguida, como se de alguma coisa precisasse. Por que Deus não precisa de alguma coisa? Dois motivos eu posso falar, duas características eu posso falar de Deus aqui. Se Ele não precisa de nada, Ele é o único ser que eu posso falar: tu és autossuficiente. Então todo mundo aqui depende dEle. Ele é autossuficiente, porque dEle flui toda a bondade, dEle flui todo o amor, dEle flui todo o poder. E nós somos dependentes. Nós precisamos dEle. E uma outra coisa que eu posso falar aqui, quando o verso 25 diz que não precisa de nada, é que alguém que não precisa de nada, ele tem tudo. E se eu falo que alguém tem tudo, ele é um ser perfeito. Você não pode chamar ninguém de perfeito, porque não existe nenhuma pessoa criada que tenha essa característica. Nada que Deus criou é perfeito. Ele é perfeito. Uma outra maneira de você entender isso é que você pode ter saúde hoje. Você, minha saúde está perfeita 100%. Por quanto tempo você tem saúde? A minha situação financeira está perfeita. Por quanto tempo essa situação financeira está assim, perfeita? Lembre-se que Deus é perfeito desde a eternidade. Ele não vai ter variação. Diferente de mim e de você, que temos que viver aprendendo com os nossos erros, porque somos imperfeitos. E isso também, dentro do tempo, nos dá a possibilidade de crescer com os nossos erros. Mas Deus não erra. Deus não vai aprender alguma coisa com ninguém, com nada. Daqui quantos milhões de anos você conseguir colocar de zero na sua cabeça? Não vai mudar. Ele é perfeito. Enquanto que os gregos falavam que eles precisavam cuidar desses deuses. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A adoração que nós estamos prestando a Deus agora não faz Deus ficar mais glorioso, porque a glória dele é perfeita. Eu vou repetir: a adoração que nós estamos prestando agora não faz Deus ficar mais glorioso, não muda, mas Ele é digno de receber toda a glória, toda a adoração. Mas no final, então, a adoração que você presta vai fazer um bem para você, porque todo aquele que adora a Deus é conformado conforme esse Deus. Salmos diz isso. Tem olhos e não vê, tem boca, não falam, tem pés e não andam. Assim serão todos aqueles que adoram os ídolos. Percebam. Ele continua no verso 25, ele fala que Deus dá vida, respiração e tudo mais. Quando fala que Deus é o Deus que dá vida, o que você tem que pensar sobre Deus? Deus é um Deus vivo. Percebam que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, nós falamos que Ele está vivo. O nosso Deus não é um Deus morto. O Filho de Deus, Cristo, morreu numa sexta-feira, mas ressuscitou no
domingo. Então, quando ele fala que ele dá a vida, Paulo está falando, esses deuses de vocês, dependem de vocês, são feitos por vocês, está nos tempos que vocês constroem, mas o Deus que eu estou anunciando é um Deus vivo, e se Ele é vivo, então Ele tem a capacidade e o poder de fazer o quê? Dar vida. E essa característica de Deus é tão importante de falar que Ele é vivo, que porque homens e mulheres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, dentro do casamento, conforme é o plano de Deus, eles têm o potencial de gerar vida, por causa que o Deus vivo deu essa capacidade, mas nós sabemos que no final o milagre da fecundação está nas mãos do Senhor, mas nós só podemos fazer isso, porque temos um Deus que é vivo, e Ele age, e Ele mantém, diz aqui, Ele dá a vida, o que mais que Ele fala? Ele dá a respiração, Ele dá tudo mais. O que é que você tem na sua vida, que você possa apontar o seu dedo e não falar, graças a Deus, porque foi Ele que te deu. Os seus erros você pode fazer isso, os seus pecados você pode fazer isso, mas até a sua fraqueza, muitas vezes para proteger você, Deus colocou uma fraqueza em você, para deixar você perto dEle, para proteger você, de você mesmo, de você às vezes achar que você é muito capaz, muito importante, muito gracioso. O verso 27, ele diz, para buscarem a Deus, se porventura, então, acompanha comigo o raciocínio, ele fala que Deus é criador, Deus é provedor, e depois ele faz o 27, para buscarem a... O que você vai fazer essa semana que vem? Qual que é o seu plano? O que você vai construir? Você vai viajar para onde? O que você vai comprar? Cada um de nós aqui vai ter uma resposta para isso. Cada um de nós já tem mais ou menos um objetivo para a semana que vem, para as próximas 2 semanas, para o mês de maio. Mas o que Paulo está dizendo aqui para os gregos, que eu quero aplicar para nós é, buscar a Deus não deve ser a nossa prioridade? Perceba, ele fala para os gregos, Ele criou tudo, Ele mantém tudo funcionando, eu não falei aqui, mas no verso 26 diz que Ele deu um lugar para todo mundo, Ele colocou limite para os oceanos, e aí depois ele fala, para buscarem a Deus, Deus fez você para buscar Ele, mas nós estamos buscando tantas coisas que não tem tempo para buscar Deus. E aqui eu quero falar com você, igreja. Se você está buscando um relacionamento que é mais importante do que buscar a Deus, isso no final não vai ser bom para você. Se você está buscando ter um trabalho que vai ser mais importante do que buscar a Deus, esse trabalho no final não vai ser bom para você. Lembre-se, cuidado. Cuidado, nosso coração, com facilidade, ele se desvia do foco de Deus. O que mais você precisa fazer para essa semana que vai entrar? O que mais eu preciso é buscar a Deus, porque enquanto os gregos queriam conhecer o quê? A verdade. Como que eu ajo com a verdade? Essa verdade é relativa, é absoluta. Paulo está dizendo para eles, Deus fez toda a raça humana para buscar a Ele. Então, isso explica porque tantos de nós são sempre infelizes. Sempre você está reclamando de alguma coisa que você não tem. E por que você é assim? Porque Deus não deu tudo que você precisa? Não! Porque ainda você não conheceu que o Evangelho veio para libertar você,
de que aquilo que você mais precisa não é aquilo que Deus criou e te dá com a bênção dele, mas é o próprio Deus. Então não faça do seu casamento um ídolo, não faça dos seus filhos um ídolo, não faça do seu trabalho um ídolo, não faça da sua saúde. Assim como um pregador não pode fazer do seu sermão um ídolo. Deus vem primeiro, não ponha nada, Ele sabe, Deus está vendo. Deus está vendo que você às vezes está indo por um caminho colocando outras coisas à frente dele, e isso depois vai dar prejuízo, isso vai custar, isso vai trazer pecados para a sua vida. Nós fomos feitos para se relacionar com Deus. Ninguém deve procurar conhecer a Deus só de maneira intelectual. Eu devo buscar conhecer a Deus para me relacionar. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar que Ele perdoa os meus pecados todas as vezes que eu peço perdão. Eu preciso ter relacionamento com Ele para saber que Ele tem misericórdia de mim. Eu preciso saber que, apesar de tantas ansiedades, tantas decisões erradas que a gente toma, o rumo da nossa vida não é uma coincidência, não é uma sorte, é um azar, mas é um plano dele definido para cada um de nós, com os seus detalhes, que você não vai conhecer de antemão, porque você não é onisciente, que é uma outra característica de Deus, mas Deus te fez. Escute isso que eu vou te falar aqui. Deus fez você para que você conheça a bondade dEle. Deus fez você para que você experimente mais do amor, para que você sinta a manifesta presença dEle. Então Deus te chama para ter um relacionamento próximo, um relacionamento de confiança, de falar, de ouvir, de esperar, de agradecer por tudo que tem. Porque aqueles que não buscarem a Deus para conhecê-lo, para amarem, para colocar Ele acima de todas as coisas, lá no dia final, vai conhecer outras faces de Deus. Um Deus que é justo, um Deus que é juiz, e um Deus que é santo, e que vai ter que tratar com todos os pecados, mas Ele, por amor ao homem perdido, Ele enviou Cristo para morrer por pecadores, para perdoar o seu pecado. Mas como eu disse já, acho que no culto passado, você e eu somos tartarugas espirituais. Você demora para entender, você demora para praticar aquilo que Deus fala para você, mas tem uma característica que diz aqui no verso 30, que fala assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O que isso quer dizer quando Deus fala que não levou em tempo? Uma característica de Deus é a paciência. Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, Paulo fala de amor entre irmãos, porque a igreja de Corinto estava brigando um com o outro, um querendo ser melhor com o outro. E aí Paulo vai começar a definir o amor, e ele fala: o amor é paciente. Se tem uma coisa que Deus tem com o ser humano, é paciência. Você muitas vezes não tem paciência com você. Você não tem paciência com as crianças. Você não tem paciência com o esposo. Você não tem paciência quando as coisas ficam difíceis em casa. Você não tem paciência, às vezes aquele vizinho que faz um barulho dá trabalho para você, mas Deus tem paciência quando você faz todas essas coisas. Ele tem paciência. E por que Ele tem paciência? Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, então Ele tem paciência com você. Mas por que Deus revela que Ele tem paciência com você? Para que você possa se achegar a Ele, para que você não fique com medo dEle, não, você possa até ir a dEle, porque Ele entende você, Ele é gracioso com você. E então, nós caminhamos aqui para o final do verso 30,
quando agora Deus, depois de falar que Ele é criador, que Ele é provedor, Deus é paciente, Ele está perto de nós. Teve um certo momento aqui, por exemplo, no verso 27, Paulo falou assim: não está longe de cada um de nós. O que quer dizer não está longe de cada um de nós? Ele está perto. Vocês cantaram sem perceber duas coisas importantes de Deus. Vocês começaram a cantar: grande é o Senhor, Ele é transcendente, toda a criação não cabe Ele, certo? O trono dele é muito alto, é muito sublime, os pés dele tocam na redondeza da terra. Então você cantou na música primeira que Deus é transcendente, Deus é muito grande, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é autoexistente. Por isso que não faz sentido, Ele falou: quem criou Deus? Não, Ele é autoexistente. Mas aí, na segunda música vocês cantaram: Deus está perto de nós. Ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele está perto do contrito, Ele está perto do pecador, Ele está perto de você nessa noite que está me ouvindo aqui a mensagem, e que não crê em Jesus, e que não conhece muitas coisas da Bíblia, mas Ele está perto, e Ele está tentando levar as verdades até o seu coração. E na Trindade tem alguém que faz esse papel, que é o Espírito Santo, trabalhando no seu coração, levando as verdades de Deus. Mas então, quando Paulo começa a ir para o final do sermão, como eu estou fazendo aqui agora, chega no verso 30, ele fala assim, depois da paciência, ele fala: agora, então a paciência de Deus tem um limite. Aí ele diz: agora Deus faz o quê? Acompanhe comigo, verso 30, agora porém, ou seja, porém quer dizer, tive paciência, agora porém, o que eu faço? Intimo, informo vocês da maneira mais formal que o universo pode conhecer. Eu estou dando agora a vocês, ó atenienses, isso Paulo pregando, não convite. Quando a gente leva o conhecimento de Deus e leva a pessoa para ela confessar Jesus, isso não é um convite. Por quê? Porque um convite você pode aceitar ou pode recusar, mas quando Deus fala que notifica, Ele está dizendo, é uma ordem. Então Ele diz: atenienses, se arrependam, porque Deus já marcou o dia da audiência, já tem o tribunal, já tem o juiz, e todo mundo vai ter que ir na audiência. Todo mundo vai na audiência. Todo mundo vai ter que ir na audiência perante esse Deus, que é justo, que é santo. Não é um convite, é uma ordem. Mas ao mesmo tempo que Ele fala que Ele notifica, mostrando que Deus tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele diz, no final do verso 30, qual que é o teor da notificação? Se arrependam. Quando Paulo escreve isso, o que eu penso de Deus? Se arrependam dos seus pecados. Algumas implicações. Se eu preciso me arrepender dos meus pecados com Deus, primeiro, pecar é ofender diretamente a santidade de Deus. Então, Deus é santo. Segundo lugar, se Ele está me avisando que vai ter um juízo, vai ter um dia que todo homem vai chegar perante Ele, e Ele fala para mim: saia desse caminho, se arrependa, busque o meu filho Jesus. O que Ele está sendo? Um Deus cheio de misericórdia. Ele não está deixando simplesmente as pessoas morrerem nos seus pecados e depois serem simplesmente condenados. Ele está avisando antes. Ele está dando o alarme, e o alarme é a pregação do Evangelho. Então esse Deus é santo, cheio de misericórdia, e se Ele manda arrepender, é porque também Ele é um Deus que salva. Deus é o Salvador. Só que, o que é um Deus Salvador? Pode ser que você está aqui escutando essa mensagem e fala assim: mas Salvador, Salvador do quê? E aí eu preciso usar a ilustração do bombeiro. Quando você chama um bombeiro, ele vem para salvar do quê? De um risco, um perigo de vida, que pode custar a vida da pessoa. Pode ser um incêndio, pode ser na água, pode ser um carro ali que tem que sair imediatamente de lá antes de explodir. Então, queridos, quando fala que Deus é Salvador, é que Ele quer salvar de um perigo final,
que é a condenação do inferno. Então esse Deus é misericordioso, porque Ele avisa antes, Ele te dá, Ele está te chamando, mas lembre-se, não é um convite, é uma ordem: venha a mim, olhe para Jesus, se arrependa dos seus pecados, eu quero ter relacionamento com você, eu sou paciente, eu sou amoroso, mas você precisa abandonar os deuses da sua cabeça, você precisa abandonar esse estilo de vida que coloca muitas coisas em primeiro lugar, menos a minha presença. Um estilo de vida que a gente está sempre bem preparado, bem disposto para tudo, mas quando é uma coisa com o Senhor, a gente vem mal preparado, a gente não vem descansado, a gente não vem atento, a gente não vem focado. Por quê? Porque a gente ainda não conheceu muitos atributos de Deus, que precisamos conhecer. Queridos, o verso 31 diz que Deus estabeleceu um dia, como eu já disse, na agenda de Deus, o dia da audiência está marcado, Ele já nomeou um juiz, o juiz é Jesus Cristo, Ele já intimou todo mundo em todos os lugares, se arrependam, mas Paulo diz no finalzinho do sermão, porque quando ele fala que teve ressurreição, os filósofos barram, acabou o sermão dele, fala não, ressurreição não, por quê? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Olha a opinião deles sobre ressurreição, segundo Apolo, que era um deus deles. Quando o pó endureceu o sangue de alguém, uma vez morto, não há ressurreição. Essa era a doutrina da ressurreição deles. Eles não acreditavam em ressurreição, nada. Aí Paulo vem, lembra, o tagarela, e fala que tem ressurreição. Queridos, muitos hoje pensam exatamente assim: não tem ressurreição. E por que as pessoas pensam assim? Porque muita gente pensa que não há vida após a morte. Muitos dizem isso, mas isso é uma tolice. Quando alguém fala para você, ou defende uma opinião, que não existe vida após a morte, é porque o Deus que ela criou no coração dela, segundo a imaginação dela, é um Deus que é propício a ela, então ela faz isso para fugir do juízo, do julgamento de Deus, conforme revelado na palavra. Então as pessoas falam que não tem vida após a morte, porque na verdade elas não querem nem pensar na ideia que pode ter um possível julgamento, porque a consciência dela a condena. Então a maneira de fugir é falar: não existe, é tudo agora, viva tudo agora, não existe nada depois. Mas Deus não tem como fugir da presença dEle, não tem como fugir da dependência dEle, e não tem como fugir dessa audiência que Ele marcou com toda a humanidade. Mas lembre-se, Ele tem poder para perdoar, Ele é gracioso, e Ele enviou Jesus para salvar. Para finalizar, uma última aplicação: o que você pode fazer 1 minuto logo após a sua morte? Repito, o que você pode fazer 1 minuto logo após a sua morte? Nada. Ninguém pode fazer nada depois que está morto. Mas eu digo para você hoje, enquanto você está respirando por causa da graça de Deus, enquanto que você está comendo, que te dá força pela graça de Deus, arrependa dos seus pecados, vá até Jesus Cristo, diga que Ele é Senhor, e se arrependa. Vá para a Escritura, creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e receba a vida eterna, prometida no Evangelho, porque o Evangelho tem as verdades, não as verdades que passam como a verdade dos filósofos, mas as verdades absolutas, que vão durar para sempre. Se arrependa dos pecados, creia em Jesus Cristo.